pessoal, vamos lá. Primeiro, como nós vamos falar sobre unidades de temperatura, tá certo? Temperatura é o grau de agitação dos átomos e moléculas de um corpo, não é? Vocês vão ver isso em ciências. Nós vamos ficar com a parte matemática, que é esses três termômetros aqui que são os mais usados no mundo, tá certo? O Celsius, Fahrenheit e o Kelvin, que essa aqui é a escala absoluta, tá certo? E o que é o termômetro? Termômetro é esse aparelho que geralmente é de mercúrio, existem outros materiais, álcool e outros tipos de materiais, mas o mais comum é o mercúrio, onde aqui você tem o corpo desse termômetro, não é? O bulbo, aqui a haste, o bulbo, e esses numerozinhos que ficam aqui dentro, ficam dentro do termômetro, nós chamaremos de escala, tá certo? Qualquer termômetro está determinado em dois pontos fixos. O ponto que a água congela sob pressão normal aqui e o ponto que a água ferve sob pressão normal. Então, no termômetro Celsius, que é o que nós utilizamos aqui no Brasil, a água vai congelar a 0 grau Celsius. E essa água vai ferver a 100 graus Celsius. Isso sob pressão normal a nível do mar. Já o termômetro Fahrenheit, que geralmente é utilizado em países de língua inglesa, ele utiliza uma outra escala, diferente da nossa. Observe que aqui ele vai de 0 a 100. Então isso significa que aqui vão ter umas 100 repartições até chegar do 0 ao 100. Então ele está repartido em 100 partes iguais. Já no termômetro Fahrenheit, observe que o 0 aqui, ó, ele equivale ao 32 graus. Então, se você observar aqui, ó, 0 é a mesma coisa que 32, que é a mesma coisa que 273 na escala Kelvin, tá certo? Que é a escala absoluta. Aqui você utiliza grau, aqui você utiliza grau, mas no Kelvin você não utiliza o grau, ela é a escala absoluta, porque contém o zero absoluto. Isso vocês vão ver em ciências. Nós vamos nos ater mais aos aspectos matemáticos. Valeu? Bom, dadas as disposições iniciais, vamos observar o seguinte. Vamos comparar a escala Celsius e a escala Kelvin. O que é que acontece com esses dois termômetros? Observe que daqui, perceba, que de 0 até o 100, temos 100 repartições. A mesma coisa acontece com esse termômetro aqui, ele vai de 273 até 373. Isso significa que também há uma subida de 100, que é bem comparado com o termômetro Celsius. E nós vamos fazer algumas transformações e algumas ponderações que eu possa fazer uma transferência desse termômetro para esse. Por exemplo, se eu digo 0 graus Celsius, eu vou ter 273 graus, aliás, 273 Kelvin, não grau, que é a escala absoluta. Se eu tiver 100 graus Celsius, vai ser a mesma coisa aqui, 373. E se eu tiver uma temperatura qualquer, aqui por exemplo, se aqui fosse 50 graus Celsius, quanto seria do lado de cá? Então, preste bem atenção. Então perceba que se o termômetro Celsius vai de 0 a 50 graus, isso em graus Celsius, e a escala Kelvin começa em 273. Geralmente o ideal seria 273,15. Vocês vão ver em ciência. Mas por conversão, para facilitar os cálculos, nós estimamos em 273 apenas. Tiramos os decimais. Então veja só. Se eu continuar aqui, vai de 0 a 100. E aqui
até 373, o termômetro. Então, que temperatura transferida para cá seria na escala Kelvin? Então, olha só, eu só precisaria colocar aqui, eu tenho 273. Se daqui para aqui subiu 50, significa que aqui também vai subir 50, tendo em vista que daqui para aqui tem 100 e daqui para aqui tem 100. Eles vão subir a mesma altura. A barrinha de metal, quando a temperatura se elevar, então vai fazer com que o termômetro suba 50 do lado de cá. Só que aqui também vai subir 50, só que ele começa a contar a partir do 273. Então ele vai ter 273, 274, 75, blá 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 blá, até chegar a 50 pontos acima. Então o que é que eu devo fazer? Se aqui subiu 50, se eu tenho um número em Celsius e quero transformar em Kelvin, então eu vou somar mais 273. A temperatura que subiu foi 50. E eu vou somar mais 273, que daria 3. Aqui daria 12, sobe 1. 323 Kelvin. Então, observe só. Se aqui é 50, do lado de cá seria 323 K. Entendido? Agora, existe uma formulazinha. Eu posso colocar aqui. Ó. Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Por quê? Porque eu vou ter que somar. Aqui começa contando a partir do zero e aqui começa contando a partir do 273. Já se eu quiser fazer o contrário, observe que se eu quiser fazer o contrário, vamos supor que eu tenho aqui, vamos botar aqui, 283 Kelvin. Se eu quero saber 283 Kelvin e quero transformar para o Celsius, então eu quero saber qual a temperatura Celsius. Então observe o seguinte, se aqui dá uma subida, você vai observar quanto subiu daqui para aqui. De 273 para 283 subiram 10 graus. Isso significa que aqui, quando ele passar para o lado de cá, quando ele vier andando para o lado de cá, eu vou também subir 10. Então, do lado de cá vai ser 10 graus Celsius. 283 Kelvin, do lado de cá, seria 10 graus Celsius. Como é que eu sei? A temperatura Celsius vai ser igual a temperatura Kelvin menos 273. Então, por exemplo, qual a temperatura Kelvin que eu tenho? 283. Então, eu vou fazer 283 menos 273. 3 menos 3, 0. 8 menos 7, 1. 2 menos 2, 0. Então, do outro lado, será de 10 graus Celsius. Então, se eu quiser transformar uma temperatura Celsius, uma temperatura Kelvin, Celsius em Kelvin, então eu vou pegar essa temperatura e somar mais 273. Por exemplo, quero transformar 10 graus Celsius em Kelvin. Então eu tenho 10, eu vou pegar esse 10 e colocar aqui e somar com 273, que eu vou obter 283 do outro lado. Em compensação, se eu tiver uma temperatura Kelvin e quiser transformar em Celsius, é só fazer uma subtração. 323 menos 273 vai me dar 50. Tá ok? Então, como vimos, se essa barrinha aqui subir 50 pontos, aqui também vai subir 50 pontos. Se eu tinha 50, de 0 passou para 50,
significa que aqui eu comecei a contar a partir do 273. E somei mais 50, ele vai subir aqui 50. 273 mais 50, 323. Existe também uma outra comparação que seria com o termômetro Fahrenheit. Agora, só que há uma diferença. Daqui para aqui tem 100, mas daqui para aqui tem 180. Então, como é que vai se comportar se ele está numa razão de 180 para 100? Se eu subir aqui 100 graus, significa que aqui eu vou subir 180. Observe que 32 mais 180 vai me dar 212. Entendido? Então vamos ver como é que isso vai se comportar. Veja só, isso significa dizer que se eu subir 1 grau Celsius, na escala Fahrenheit vai subir 1,8. Então, isso aqui vai me dar 33,8. Se eu subir 1 grau Celsius, significa que eu vou subir 33,8. Bom, pessoal, se eu pegar aqui, imagine só, se eu pegar aqui uma fração irredutível, transformar isso aqui em uma fração irredutível, o que que aconteceria? Esse aqui, eu poderia dividir por 20, que me daria 9, já que aqui é o MMC entre o MDC entre eles, e aqui eu também ia dividir por 20, que me daria 5. Então veja só, já que a temperatura Celsius é 100, seria a mesma coisa que eu dividir por 5. Já que a temperatura Fahrenheit é 180, se eu pegar o MDC, fazendo aqui a fração irredutível, vai virar 9. Tá certo? Então isso aqui facilita a minha transformação na hora de fazer o cálculo. Eu posso até transformar isso aqui em uma equação simples do primeiro grau para determinar qual valor vai ter do outro lado. Por exemplo, se eu tiver aqui 50 graus, quanto será do outro lado? Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula no nosso canal e hoje nós vamos fazer uma breve revisão de tudo que nós vimos. Nós não teremos prática nessa nossa videoaula, iremos trabalhar a teoria, ok? Então, vamos fazer uma breve revisão de tudo que nós já vimos. Então, a gente falou, nós comentamos sobre a catapulta, né? Vocês sabem que a catapulta, ela era usada como uma máquina de guerra, ela servia para lançar pedras e outros projéteis. Originalmente, pessoal, a palavra catapulta, ela refere-se, aliás, a um lançador de pedras, ou seja, para longa distância, tá? Então, as catapultas, elas foram completamente desenvolvidas em tempos romanos e medievais. Naquela época, ela era conhecida como trambuco. E ela foi introduzida um pouco antes do aparecimento da pólvora e do canhão, tá? Então, com o aparecimento da pólvora e do canhão, as catapultas, ela ficou obsoleta, ou seja, sem serventia, tá? Então, durante as épocas medievais, as catapultas, elas tinham mecanismos que estavam relacionados com as primeiras armas usadas em guerras biológicas, tá? Então, eles pegavam as carcaças de animais doentes e daqueles que morreram pela peste negra, também de seres humanos que morriam pela peste negra, que era a doença daquela época, tá? E eles faziam isso como se fosse uma munição e arremessavam contra as paredes dos castelos. Olha só que loucura, né? Justamente para infectar
aqueles que estavam trancados lá dentro. Então, durante um tempo também, as catapultas ela foi usada na Guerra das Trincheiras, na Primeira Guerra Mundial. Só que as catapultas menores, tá? Porque elas eram usadas para lançar granadas de mão, tá? Sobre a terra de ninguém, ou seja, até as trincheiras inimigas, tá? As primeiras catapultas, ela veio justamente do estilingue, né? Que vocês brincam, conhecido como peteca, né? Então, o modelo das catapultas justamente veio dos estilingues e do arco e flecha, tá? Outra coisa que nós trabalhamos foi o eletroímã. E vocês viram que o eletroímã, ele é um dispositivo no qual a eletricidade percorre um fio enrolado, né, em um pedaço de ferro e que se comporta como um ímã, tá? Então, a maior parte dos aparelhos elétricos, pessoal, que usamos, tem a função de produzir movimento, tá? Sabemos que uma corrente elétrica, ela pode causar imantação. Quem fez essa atividade, né, percebeu aí essa imantação em certos metais, transformando em eletroímã, tá? Então, esses fenômenos, ou esse fenômeno, aliás, é muito utilizado em diversos instrumentos e aparelhos, principalmente na construção de motores elétricos, tá? Necessário ao funcionamento de inúmeros aparelhos que nós temos na nossa casa, tá, pessoal? Os aparelhos da nossa casa têm eletroímã, os aparelhos domésticos, tá? Eles utilizam motores elétricos, como a geladeira, a batedeira, certo? Entre outros. Eles utilizam motores elétricos, tá? Então, pessoal, essa é uma breve revisão sobre a catapulta, sobre o eletroímã, e aí vocês vão pegar lá no aplicativo a atividadezinha que eu estou enviando, tá? Caso não saiba alguma questão, vai lá nos vídeos, dá uma visualizada, tá? Ou dá uma pesquisada, certo? Então, a nossa aula de hoje é robótica, aprendendo robótica de um jeito mais simples, ou seja, fixação, tá? Tchau, pessoal! Até a nossa próxima videoaula, ok? Espero que estejamos juntos, né? Mas vamos entregar, tá? Tchau, pessoal!